Olá, graça e paz, eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o terceiro trimestre de 2021. O título desta série de lições é O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. O escritor desta série de lições é o pastor Clayton Pomerening. E chegamos hoje, meus irmãos, à lição de número 8, que tem por título Naamã é curado da lepra. A lição que estudaremos hoje, ela abrange o capítulo 5 do segundo livro de Reis. E nós estaremos então, nesta aula, analisando este grande milagre realizado pelo profeta Eliseu. O textuário da lição está no segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 14, e nos diz: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Já a verdade prática nos ensina: Deus não opera milagres necessariamente segundo nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. A leitura bíblica em classe está no segundo livro dos Reis, no capítulo 5, versículos de 1 ao 10, depois versículo 14, depois versículos do 25 ao 27. Acompanhe a leitura, por favor. Segundo Reis, capítulo 5. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. Então levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor. E disse-lhe Eliseu: De onde vens, Geazi? E disse: Teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: Porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu diante dele, leproso, branco como a neve. Então aqui, meus irmãos, nós temos, vamos dizer, um resumo, dos temas que nós trataremos hoje durante esta lição. Conforme eu mencionei, todos eles estão contidos ali no capítulo 5 do segundo livro dos Reis. Como objetivo geral da lição nós temos revelar que Deus deseja curar e salvar a todos. Já como objetivos específicos temos 3. Para o tópico 1, relatar a busca de Naamã por sua cura. Já para o tópico 2, salientar o orgulho e a falta de fé de Naamã. E, finalmente, para o tópico 3, identificar a ambição de Geazi. Meus irmãos, como de costume, gostaria de lembrá-los que, para aqueles que assim desejarem, o arquivo de notas de aula que eu utilizo na gravação desta videoaula está disponível para download. O link para download estará logo aqui embaixo,
na descrição do vídeo. Se você está assistindo este vídeo ali pelo nosso site Estudantes da Bíblia, o link para download também estará logo aqui abaixo deste vídeo. Se você deseja que o seu contato seja incluído na nossa lista de transmissão dessas notas de aula, desse arquivo de notas de aula, nos mande uma mensagem nesse WhatsApp que está aparecendo aqui na sua tela, que nós incluiremos seu contato na lista de transmissão e você estará recebendo todas as semanas esse arquivo lá no seu WhatsApp. Normalmente eu envio o arquivo das notas de aula antes do vídeo, antes da publicação do vídeo, porque assim que eu concluo, que normalmente se dá no domingo à noite, eu já envio para os irmãos e o vídeo, infelizmente, só está saindo na terça-feira à noite. Então, quem quiser fazer parte da lista de transmissão vai acabar recebendo o arquivo de notas de aula 2 dias antes de nós liberarmos o vídeo. Então, os irmãos, fiquem à vontade em querendo que o seu contato seja incluído na lista de transmissão, nos mande uma mensagem nesse WhatsApp que está aparecendo aqui na sua tela. Outro sim, apenas para lembrá-los, também nós criamos um canal no Telegram. Se os irmãos querem fazer parte desse canal do Telegram, também nos mande uma mensagem neste WhatsApp que está ainda aparecendo na sua tela, ou então, na descrição do vídeo também tem o endereço, o link para acesso ali do nosso canal no Telegram. Os irmãos fiquem à vontade em querendo se cadastrar ali. Isto posto, meus irmãos, vamos então agora ao comentário. Introdução. A cura da lepra de Naamã nos revela que os métodos de Deus nem sempre são fáceis de compreender. Queridos irmãos, aqui já no início da aula, é importante nós frisarmos que o nosso Deus, ele é soberano. E além de soberano, ele também é insondável. O soberano é aquela pessoa, ou aquela entidade espiritual que é o nosso Deus, que está acima de todas as outras criaturas. O nosso Deus é o mais alto nível de autoridade que existe em todo o universo, em toda a galáxia. O nosso Deus é o maior. O nosso Deus é o único Deus verdadeiro. Então ele é o soberano. Acima dele, meus irmãos, não há ninguém. Não há nenhum tipo de entidade, não há nenhum tipo de Deus. Ele é o Deus que está acima de todos. Ele é o Criador de todos. E quando eu digo que ele é insondável, é justamente nós, como suas criaturas, não temos condição, com as nossas próprias capacidades, com a capacidade humana, de conseguir compreender a Deus. Então, quando o comentarista diz aqui que a cura da lepra de Naamã nos revela que os métodos de Deus nem sempre são fáceis de compreender, isso está apontando justamente para a nossa ineficiência, ou a nossa falta de capacidade, vamos dizer assim, de compreender como é que Deus trabalha. Inclusive, meus irmãos, Paulo nos ensinou que ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Vamos ler o que Paulo escreveu ali, em 1 aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 10 e 11, na Nova Versão Transformadora. Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Então vejam, meus irmãos, que nós, com a nossa capacidade limitada, nós não temos condições de compreender como é que Deus trabalha. Nós não temos muitas vezes condição de compreender nem a totalidade do que Deus é. O que nós conhecemos de Deus, queridos, é o que o Espírito Santo nos revela. O que nós sabemos de Deus é aquilo que o Espírito Santo abre a nossa mente, nos esclarece daquilo que nós lemos nas Escrituras Sagradas. Então vejam que este Deus soberano, que não tem ninguém mais acima dele, ele é o que está acima de tudo. Ele é o insondável, ou seja, nós como suas criaturas não conseguimos sondar a Deus, não conseguimos investigar a Deus. Então vejam realmente como é que nós somos limitados. E no caso de Naamã, que Naamã pensou que ele seria curado de uma certa forma, Deus usou uma estratégia completamente diferente. Neste caso de Naamã, mostrando para Naamã que realmente Deus é Deus e nós somos simplesmente suas criaturas. E ainda relacionado a essa questão da grandeza de Deus e de que nós não conseguimos compreender quem é realmente o Senhor, Paulo ainda deixou um outro texto falando a esse respeito. Vamos ler o que ele escreveu ali, o que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 11, versículo 33, também na Nova Versão Transformadora.
Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível, veja o que Paulo diz nessa versão, é impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Queridos, aleluia, não tentemos entender o caminho de Deus, ou o caminho que Deus traça para nós. Não tentemos entender como é que o Senhor está nos dirigindo neste caminho. A Bíblia diz que não é do homem o dirigir o seu caminho, e nem do filho do homem entender os seus passos. Se você está servindo ao Senhor, você não pode tentar entender o seu caminho. Apenas confie no Senhor. Apenas confie que Deus tem o melhor para a sua vida. Não tente entender, não tente questionar, simplesmente obedeça, louvado seja o nome do Senhor. O salmista diz, o Senhor é o meu pastor, aleluia, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda o salmista completa, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, queridos, já no começo desta aula, glórias ao nome do Senhor, o Senhor nos impulsiona a dizer a você que está nos ouvindo, não tente entender o seu caminho, apenas confie no Senhor, apenas confie no Deus que nunca perdeu uma batalha, porque nós não conseguimos sondar a Deus, nós muitas vezes não conseguimos entender o que Deus está fazendo, mas Ele é Deus, Ele cuida, Ele peleja e Ele abre as portas necessárias, mesmo que neste momento nós não estejamos entendendo nada. O nosso dever como servos, como filhos, é confiar neste Pai tão amoroso que é o nosso Deus. Confie no Senhor. Você logo, logo estará cantando o hino da vitória. Glórias ao Senhor para sempre. Naamã, comandante do exército da Síria, precisou exercitar sua obediência e fé ao mergulhar no Rio Jordão, pois tal ato era demasiadamente humilhante para um homem da sua posição. Porém, ao deixar de lado o orgulho e cumprir a rigor o que Eliseu lhe dissera, Naamã alcançou a cura. Meus irmãos, segundo Champlin, Naamã era um herói de guerra na sua nação. O rei Ciro Ben-Hadad II, segundo Flávio Joséfo, atribuiu à capacidade de Naamã várias vitórias que o reino da Síria alcançou nas suas batalhas. Então ele era um homem grandemente considerado ali na Síria. E nós podemos notar que, pelo que nós vemos ali no 2 Reis capítulo 5, ele chegou ali, inclusive nós vamos tratar isso durante a lição, ele chegou ali em Israel como se fosse uma grande personalidade, uma grande personagem, uma grande personalidade política. E quando Eliseu nem ao menos foi ao encontro dele, mandou simplesmente um servo dar-lhe um recado, que ele tinha que tinha que se banhar nas águas barrentas do Rio Jordão, Naamã se sentiu, abre aspas, desprezado. O general sírio não havia entendido o modo do Deus de Israel trabalhar. Para que ele recebesse a bênção, ele precisaria se humilhar diante de Deus, diante do homem de Deus, e obedecer o que havia sido ordenado a ele. Ele estava interessado em receber a bênção. Se ele estava interessado, ele precisaria obedecer à ordem do homem de Deus. E assim, meus irmãos, é com todos nós. A Bíblia nos fala que diante da honra vai a humildade. Você quer ser honrado? Seja humilde. E ainda o mesmo Salomão nos diz que a soberba, ela precede, ou seja, ela vem antes da ruína. Isso significa, meus irmãos, que todos os soberbos, eles serão atingidos pela ruína, porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Vamos ler o que está escrito ali em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6, na Almeida Revista e Corrigida. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte.
aqui estava o segredo, meus irmãos, da vitória de Naamã: se humilhar diante do homem de Deus. Inclusive, a ordem de mergulhar no Rio Jordão, nas águas barrentas do Rio Jordão, não foi ordem de homem, foi ordem de Deus através do seu profeta. Quantas vezes, queridos, não temos dado ouvidos à voz de Deus através dos seus servos? Tomemos bastante cuidado com isso, porque o nosso Deus ainda continua falando. O ponto central da lição nos diz: o Senhor trabalha por meios inimagináveis. O que significa isso? O Senhor trabalha de formas que nós não conseguimos imaginar. Inimagináveis seriam aquilo que nós não conseguimos prever, não conseguimos imaginar. Queridos, nosso Deus é infinito, o nosso Deus é insondável, o poder do nosso Deus é aquele que não tem fim e ele age do jeito que ele quer. Não tentemos, queridos irmãos, colocar Deus numa caixinha, não tentemos limitar o modo de Deus trabalhar. Dê liberdade ao seu Deus. Dê liberdade ao seu Deus para ele trabalhar no sentido de creia que ele vai fazer, creia que ele tem poder para operar. Não fique querendo ensinar a Deus a trabalhar, apenas confie que com certeza o que ele faz sempre é bem feito. Glórias ao seu nome para sempre. Chegamos então, meus queridos, ao tópico 1, Naamã, o chefe do exército sírio. Subtópico 1, Naamã, um comandante honrado. Naamã era um ministro do alto escalão do governo da Síria, cuja capital era Damasco. Conforme mencionamos, meus irmãos, Naamã era um grande herói de guerra ali na Síria. Era um homem altamente respeitado e altamente considerado ali. Era realmente uma personalidade muito importante dentro ali do reino da Síria. A Síria havia atacado Israel várias vezes. E aqui o comentarista cita pelo menos 3 situações. 1 Reis 11, 25, 1 Reis 11, 20, versículo 1 e depois 22, e por último, 1 Reis 22, versículo 31. É interessante notar que em nenhum desses 3 eventos de guerra que estão aqui mencionados, que o comentarista se referiu ali a esses eventos em 1 Reis, em nenhum desses Naamã é mencionado. Naamã é mencionado tão somente lá em 2 Reis, no capítulo 5, que é o capítulo que nós estamos estudando. Então, provavelmente, as vitórias que Naamã conseguiu não foram contra Israel, foram contra outras nações, até porque, conforme nós lemos lá na leitura bíblica em classe, a Bíblia diz que Deus usou Naamã, ou Deus deu grandes vitórias em guerras a Naamã. Então, Naamã foi um instrumento de Deus para fazer as guerras ali da Síria. Então vejam que mesmo ele não sendo um servo de Deus direto, vamos dizer assim, porque a Síria não servia a Deus. A Síria servia a outros deuses. Mas mesmo assim, Deus, pelo que dá a entender ali na leitura bíblica em classe, Deus usou a Naamã para realizar os seus propósitos na terra. Naamã era um comandante admirado e respeitado por todos devido às suas muitas vitórias em batalhas, conforme nós mencionamos. Mas era leproso, e essa doença afetava sua integridade e o deixava vulnerável. Meus irmãos, segundo uma pesquisa que eu fiz, lepra é uma doença de pele causada por uma bactéria. E é interessante nós notarmos que o termo do hebraico, que na língua portuguesa é traduzido por lepra, é uma palavra que tem muitíssimos significados, pois essa palavra pode abranger vários tipos de doenças de pele. Algumas dessas doenças de pele eram contagiosas, ou seja, se a pessoa encostasse nela, essa doença passava para outra pessoa, e algumas dessas doenças não eram contagiosas, que é o que eu acredito que era o tipo de lepra que Naamã tinha. Por que eu penso isso? Porque a Bíblia diz que em Israel, por exemplo, todos os leprosos, eles deveriam ser afastados do meio do povo e morar, vamos dizer assim, em locais fora das cidades, porque eles eram considerados, a Bíblia, os israelitas consideravam os leprosos como imundos, porque por conta da lepra ser contagiosa, que a pessoa que encostasse num leproso acabava ficando leprosa também. O que acontece? No caso de Naamã, porque eu acho que o tipo de lepra que ele tinha não era a lepra contagiosa. Uma, que ele continuava interagindo ali como chefe do exército.
E outra também que Naamã, a Bíblia fala que ele tinha uma esposa. Se a lepra que Naamã tivesse fosse contagiosa, ele não poderia, meus irmãos, se relacionar com uma esposa, porque a esposa também seria contaminada com a lepra. A esposa também ficaria contaminada. Então, por conta de todas essas questões, o Luiz, eu acredito que a lepra que Naamã tinha na sua pele não era uma lepra contagiosa. Mas, conforme nós já vimos, né, inclusive o comentarista mencionou, uma pessoa sendo leprosa é uma pessoa que era vulnerável. Ela tinha alguma coisa que que precisava ser resolvida na sua vida. E Naamã sofria justamente dessa situação. Era um grande homem de guerra, era grandemente considerado, porém ele tinha esse problema de lepra, ou seja, a sua pele tinha algum tipo de enfermidade que, no meu entendimento, não era uma lepra contagiosa, um tipo de lepra contagioso, apesar de que a Bíblia fala também que havia outros tipos que eram contagiosos. E para os israelitas, preciso repetir isso e frisar isso, deixar isso bem claro para os irmãos, para os israelitas, todos os leprosos eles tinham que ser separados do convívio das pessoas e morar fora da cidade. Agora, para os sírios, eu não tenho informação de como era essa lei em relação aos leprosos, mas o que eu posso dizer para os irmãos, conforme eu já disse, que no meu entendimento a lepra que Naamã tinha não era contagiosa. Por quê? Porque ele ainda continuava interagindo com o rei, continuava interagindo no meio do exército e principalmente ainda tinha a sua esposa, ele tinha um relacionamento com a sua esposa. E alguém que tivesse uma lepra contagiosa, com certeza não poderia estar assim tendo relação física com ninguém, porque essa pessoa também seria contaminada com essa enfermidade. Subtópico 2, a escrava, uma testemunha de Deus. Em uma das suas incursões de guerra contra Israel, Naamã fez uma menina de escrava. Bom, meus irmãos, a Bíblia não menciona que foi diretamente Naamã quem tomou, que por conta de uma ação direta de Naamã sobre Israel, é que esta menina foi capturada. O certo é que, de alguma forma, ou sendo Naamã ou não, como eu disse, a Bíblia não é clara em dizer que foi diretamente Naamã, mas o resultado é que esta menina foi capturada em Israel e acabou virando serva, uma empregada, uma escrava ali na casa de Naamã, servindo a esposa de Naamã. Esta passou a morar na sua casa e, vendo o sofrimento do seu senhor, sugeriu à esposa de Naamã que fosse falar com o profeta Eliseu. Meus irmãos, para este ponto eu gostaria de pedir a sua atenção, porque eu vou passar para os irmãos algo que veio ao meu coração. Se nós formos olhar o que envolve a situação das mulheres ali no Antigo Testamento, nós vemos que mulher, infelizmente, naquela época, por conta do pecado de Eva, as mulheres perderam totalmente o seu valor e foram colocadas no mesmo nível de propriedades. As mulheres pertenciam aos homens. E o que dizer de uma menina escrava de uma outra nação falar alguma coisa e um general do exército da Síria dar ouvidos? Vocês percebem que não tem cabimento, humanamente falando, alguma coisa nesse sentido acontecer? As mulheres já não eram consideradas, já não eram respeitadas como pessoas no mesmo nível do homem. Mulheres eram consideradas mais baixas, de menor valor do que os homens. E uma menina escrava. Você acha que alguém daria ouvidos ao que uma menina escrava falasse? E nesse caso, meus irmãos, o que aconteceu? O general da Síria deu ouvidos a uma menina. Eu considero isso um grande milagre da parte de Deus. Na realidade, eu considero isso a atuação do próprio Deus por trás de toda essa história. Voltando a dizer o que eu já falei há pouco durante a ministração, no texto bíblico que nós lemos na leitura bíblica em classe, o texto diz que Deus usou Naamã para dar vitórias na guerra, vitórias em guerras da Síria. Vamos fazer a releitura deste texto de 2 Reis 5:1, agora na nova versão transformadora. O rei da Síria tinha um grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Então veja, meus irmãos, que nessa versão é ainda mais claro, nova versão transformadora, é ainda mais claro que foi o Senhor, Deus de Israel, quem usou Naamã para dar as vitórias, para alcançar as vitórias nas guerras para a Síria.
Isso não é novidade na Bíblia para nós, porque a Bíblia já fala de outras pessoas que, mesmo não sendo da nação de Israel, foram ajudadas pelo Deus de Israel a realizar alguma coisa para Deus nesta terra, mesmo não fazendo parte de Israel. E essa ajuda de Deus para essas pessoas, essas nações que se consideradas ímpias, é justamente por quê? Porque Deus estava realizando a sua vontade na terra. Vocês se lembram o que Jó falou para Deus ali em Jó 42:2? Eu sei, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Então, queridos, Deus pode usar a quem Ele quiser para fazer a sua vontade, para realizar a sua obra. E Deus, muitas vezes, não muitas vezes, mas em algumas vezes nós encontramos na Bíblia Deus usando ímpios para fazer a sua vontade. Naamã foi um caso. Nós já lemos aqui que Deus usou Naamã para dar vitórias na guerra com a Síria. Uma outra situação, por exemplo, que encontramos na própria Bíblia, é ali quando Deus chama Ciro do seu servo. Quem era Ciro? Ciro era o rei da Pérsia. Vamos ler o que está escrito ali em Isaías, capítulo 45, versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante deles as portas e as portas não se fecharão. Vejam então, meus irmãos, que Ciro, que era rei da Pérsia, Deus o chamou de seu servo. Na realidade aqui está dizendo o seu ungido, mas em outras traduções fala Ciro, meu servo. Então Ciro, mesmo sendo um rei estrangeiro, um rei de uma nação ímpia, Deus o usou para realizar a sua vontade. Então, queridos, nós vemos nesse caso que Deus usa as outras pessoas, Deus usa na realidade quem Ele quer para fazer a sua vontade. E Naamã foi uma pessoa, e Ciro também estava incluído entre estes. E agora, queridos, vem a questão, onde que eu quero chegar com tudo isso? Existe um outro conceito bíblico, nós estamos aqui tentando analisar o porquê que Deus usou aquela menina para falar com Naamã a respeito de Eliseu. Então nós já tratamos do caso, né, que Deus usa, mesmo que as pessoas não fossem de Israel, Deus usava para que essas pessoas fizessem a sua vontade. Ciro foi uma pessoa, Naamã foi uma pessoa, conforme nós vemos. Se nós formos ver, Nabucodonosor também foi uma outra pessoa que Deus usou para realizar os seus juízos nesta terra. Então Deus usa, temos relatos bíblicos de pelo menos essas três pessoas, Naamã, Ciro e Nabucodonosor. Três pessoas de reinos que não eram Israel que Deus usou para fazer a sua vontade. E onde que eu quero chegar? Eu quero chegar, meus irmãos, que existe um conceito bíblico relacionado a que Deus recompensa aquelas pessoas que trabalham para Ele, mesmo sendo ímpias. Como assim? E tem esse conceito na Bíblia? Tem sim. Tem uma passagem, por exemplo, onde Deus fala de que entregaria o Egito nas mãos de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor havia feito uma grande obra para Deus na terra, porque tinha executado a ira de Deus sobre aquelas nações que ele conquistou, que ele derrotou, que ele venceu em guerra. Ali era Deus usando Nabucodonosor para castigar aquelas nações. E a Bíblia diz, meus irmãos, que os despojos que o exército de Nabucodonosor recolheu das nações que ele venceu, Deus achou que não fossem suficientes. E para remediar, para consertar essa situação, a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus daria também o Egito a Nabucodonosor para que o seu exército recolhesse os despojos dali como pagamento da obra que eles tinham feito para Deus. Vamos ler esse texto? Está ali em Ezequiel, no capítulo 29, versículos 19 e 20, na Almeida Revista e Corrigida. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu darei a Nabucodonosor, percebam, rei da Babilônia, a terra do Egito, e levará a sua multidão, e tomará o seu despojo, e roubará a sua presa, e isso será a paga para o seu exército. Olha, veja então, Deus entregou e entregaria o Egito para Nabucodonosor para que os despojos que eles tomassem de lá servissem de pagamento para o seu exército. Vamos continuar. Por paga do seu trabalho, com que serviu contra ela, lhe dei a terra do Egito, visto que trabalharam para mim, diz o Senhor Jeová. Então vejam, meus irmãos, que aqui nós temos claramente um conceito bíblico. Quem era Nabucodonosor? Um rei ímpio. Deus usou ele para fazer a sua vontade? Sim.
Conforme eu mencionei, Deus usou Nabucodonosor para executar o seu juízo sobre as outras nações. E Deus achou, pelo que vemos aqui em Ezequiel no capítulo 29, que aquilo que Nabucodonosor tinha conquistado, tinha trazido das nações que ele conquistou, era pouco para pagar o serviço que ele tinha feito para Deus. E por conta disso, Deus quis recompensar Nabucodonosor, então para isso entregou o Egito nas mãos de Nabucodonosor para que ele recolhesse despojos suficientes para que o trabalho que ele tinha feito para Deus fosse pago. Espero que eu esteja sendo claro para os irmãos, para explicar esse conceito, meus irmãos, de que Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus recompensou Nabucodonosor, e sabendo desse conceito, me veio uma indagação. Isso é pensamento meu, tá? Tudo isso que eu estou dizendo para vocês é fruto da minha meditação. Por que será, então, que Deus usou uma menina que seria desprezada normalmente, para mostrar para Naamã que havia solução para o problema dele? Por quê? Por que isso aconteceu? E aí veio justamente essa comparação. Será que não era o Senhor tentando recompensar Naamã por conta dos serviços que ele prestou para Deus? Porque a Bíblia diz, conforme nós já lemos e vou repetir, Deus havia abençoado, usado Naamã para dar vitórias nas guerras da Síria. Foi Deus que usou. E se Deus usou Naamã, se Deus usou Naamã desta forma, é porque Deus estava fazendo a sua vontade. Deus tinha um interesse nestas vitórias militares. Isso significava que Naamã estava fazendo alguma coisa para o próprio Deus. Quem sabe executando juízo, quem sabe levando para essas nações que eles venceram o juízo de Deus por alguma coisa que eles deviam para o Senhor nosso Deus. Não sei o que é. Mas o pensamento que veio no meu coração foi justamente esse. Quem sabe não fosse Deus usando aquela menina para mostrar para Naamã o caminho da vitória, o caminho que ele deveria percorrer para que ele recebesse a bênção completa na sua vida. Porque Naamã, meus irmãos, recebeu a bênção completa. Como assim bênção completa? Naamã, além de receber a cura, conforme nós veremos no decorrer desta lição, Naamã também recebeu a salvação. Porque aquele ato de cura, quando ele obedeceu à ordem do homem de Deus, além de ele receber a cura física, ele compreendeu que o Deus de Israel, aleluia, era o único e verdadeiro Deus. Então, meus irmãos, apenas para vocês meditarem, será que Deus não usou aquela menina para mostrar para Naamã qual seria o caminho da vitória na vida daquele general Ciro? Motivado também pelo trabalho que Naamã havia feito para Deus? O certo é, queridos, isso não está na Bíblia, isso é apenas um pensamento meu, uma meditação que eu tive e seguindo por este caminho que eu apresentei a vocês. Mas uma coisa é certa, queridos, Deus não deve nada a ninguém. E seria perfeitamente possível o fator motivador de todo este milagre na vida de Naamã, a ação de Deus para recompensar aquele general por uma obra feita para o Deus de Israel. Conforme eu disse, queridos, o nosso Deus é justo. Tudo aquilo que fazemos para o Senhor, Ele nos dá o devido pagamento, porque Deus não deve nada a ninguém. Deus não fica devendo nada a homem algum. E quem sabe não foi isso que motivou aquela simples menina a ser um instrumento tão maravilhoso nas mãos de Deus, a ponto do general acreditar no que aquela menina tinha dito. E foi consultar o seu rei e teve todo esse desdobramento que nós já conhecemos, porque já conhecemos a história. Vejam então, meus irmãos, que realmente o trabalhar de Deus é algo inimaginável. Quem poderia imaginar que Deus usaria uma menina desvalorizada, desprezada, escrava, menina escrava, para realizar, para ser a pessoa que iniciaria este grande milagre na vida daquele grande general ali da Síria. Glórias a Deus. Meus irmãos, nosso Deus é maravilhoso. A escrava se tornou uma agente de Deus na casa de Naamã, ainda que na condição de serva. Conforme eu mencionei, mulheres já não tinham valor, imagine uma menina escrava, menos valor ainda. Mas certamente, queridos, era a mão de Deus trabalhando ali para mostrar para Naamã o caminho da vitória. Não importa onde estejamos e nem as nossas condições, sempre haverá uma oportunidade de falarmos de Deus às pessoas. E aqui, meus irmãos, não podemos esquecer
do que os apóstolos falaram diante dos saduceus e fariseus. Atos capítulo 4, versículo 20, na Almeida Revista Corrigida. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Falemos, meus irmãos, daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Não importa qual é a posição que ocupemos, nós precisamos testemunhar os milagres, as maravilhas que Deus tem realizado nas nossas vidas. Porque temos uma dívida de gratidão para com o Senhor em relação a isso. O Senhor nos salvou para que nós testifiquemos dessa salvação para as outras pessoas que estão caminhando em rumo à perdição. E nós somos responsáveis por falar a elas do grande e maravilhoso amor de Deus. Subtópico 3, a caravana de Naamã. Naamã acreditou na palavra da escrava e foi até o seu rei a fim de lhe contar o que ela lhe dissera. Aí, meus irmãos, vejam só que situação. Um grande general deu ouvidos a uma escrava israelita. Isso só pode ser Deus. Não tem outra explicação. Isso só pode ser Deus. O rei Ciro preparou uma carta ao rei de Israel recomendando a cura do seu comandante, bem como enviou presentes. Então vejam, o trabalhar de Deus foi tão tremendo que além do general acreditar, o próprio rei Ben-Hadad II também acreditou e mandou o Naamã para Israel com aquela carta e também com aqueles presentes. Meus irmãos, não há como negar que isso foi o trabalhar de Deus. O rei de Israel, ao saber do que se tratava a visita de Naamã, ficou atemorizado e rasgou as suas vestes, pois acreditava ser essa visita um pretexto do rei Ciro para atacá-lo. Ali, meus irmãos, se mostrou mais uma vez evidente, a incredulidade do rei, que segundo Champlin era Jorão. Jorão é quem reinava ali nessa época. Então Jorão era um incrédulo, até porque ele era um desobediente, ele era um idólatra, era alguém que não servia ao Senhor, não tinha a fé no Deus Todo-Poderoso. E Jorão não entendeu nada. Achou que aquilo que estava acontecendo ali seria um truque dos sírios para ter uma desculpa para poderem atacar Israel. Ou seja, Jorão não estava entendendo o trabalhar de Deus. Chegamos agora ao tópico 2, o mergulho no Rio Jordão. Subtópico 1. Eliseu não se impressionou com a pompa. Ao saber sobre o que estava acontecendo e o porquê de o rei de Israel ter rasgado as suas vestes, Eliseu disse: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Aqui, meus irmãos, podemos notar mais uma vez o trabalhar de Deus. O rei de Israel, conforme nós acabamos de mencionar, não havia entendido nada. Na realidade, ele havia achado que aquela carta e aquelas pessoas eram simplesmente um truque do rei da Síria para que eles tivessem uma desculpa para atacar Israel. E ele rasgou as suas vestes e, enfim, ele falou: não, eu não tenho condição para isso. Mas o que aconteceu? A fé daquela menina, daquela escrava, foi honrada mais uma vez. Porque Eliseu, nós não sabemos como, Eliseu ficou sabendo que o rei rasgou as suas vestes. Não sabemos como Eliseu ficou sabendo disso tão rápido, mas Eliseu ficou sabendo. A Bíblia diz que Eliseu ficou sabendo. Eliseu ficou sabendo que o rei havia rasgado as suas vestes e mandou um recado para ele dizendo: olha, manda essa pessoa vir a mim para que ele saiba que há profeta em Israel. Então veja, meus irmãos, que Deus novamente entrando com providência. Se Naamã voltasse dali para o seu reino, aquela menina também iria ficar envergonhada. Mas aquela menina foi um instrumento de Deus. E Deus, meus irmãos, não deixa os seus instrumentos serem envergonhados. Deus, usando o profeta, mandou um recado para o rei e falou: não, deixa que ele venha a mim e você ver, vocês verão que há profeta em Israel. O trabalhar de Deus é tremendo e maravilhoso. Glórias ao nome do Senhor para sempre. Então o comandante Naamã foi até a casa de Eliseu. Porém, ele não o recebeu, mas mandou um mensageiro com as instruções do que ele haveria de fazer para ser curados. Aqui, meus irmãos, é interessante nós notarmos a palavra que o comentarista mencionou aqui no tópico 1, sobre a pompa. Conforme eu mencionei para os irmãos, Naamã chegou ali em Israel
como uma grande personagem, como uma grande figura política. Então ele achou que seria recebido como um chefe de Estado. E tanto que lá o rei rasgou as vestes na frente dele. Porém, quando ele chegou diante do profeta, o profeta, conforme a linguagem chula que nós usamos, nem deu bola para ele, nem deu importância para aquele homem. Simplesmente mandou um servo dele dar um recado para aquele comandante. Conforme nós já mencionamos, ele ficou indignado, se indignou tremendamente. E Eliseu não deu uma importância àquelas carruagens, àqueles cavalos, àquelas pessoas. Porque, meus irmãos, Naamã deveria estar ali em Israel com uma grande quantidade de gente, um pequeno exército, porque ele levou muito dinheiro junto com ele ali. Ele levou uma quantia de dinheiro considerável, que se fosse nos nossos dias, com certeza daria mais de R$1 milhão. Eu não fiz os cálculos quanto que valeria tanto o ouro quanto a prata que Naamã levou, né, da Síria para Israel, mas com certeza valia muito mais do que R$1 milhão. Então, com certeza, ele tinha perto de si, junto de si, um pequeno exército. Ou seja, ele se apresentou com um pequeno exército cheio de soldados e pessoas ali com uma grande pompa. Eliseu não deu nem bola. Eliseu nem foi lá, mandou simplesmente um dos seus servos dar um recado, dar uma mensagem para Naamã e nem apareceu. Conforme eu mencionei, Naamã ficou bastante indignado e se sentiu desprezado pelo homem de Deus. Subtópico 2. A decepção e a cura de Naamã. O comandante sírio esperava que o profeta o recebesse com honras e lhe tocasse com as mãos. Mas a ordem foi de mergulhar 7 vezes no Jordão. A decepção de Naamã foi evidente, conforme eu mencionei. Chegou com toda aquela pompa, inclusive a palavra dele diz isso, né? Eu imaginava que ele viria até mim, invocaria o seu Deus, colocaria as mãos sobre mim para que eu fosse curado. Ou seja, Naamã tentou imaginar como seria o milagre na sua vida. Só que, queridos, Deus fez totalmente ao contrário. Conforme eu mencionei, é impossível nós entendermos como é que Deus trabalha. Deus trabalha do jeito dele, Deus trabalha da forma que ele quer. E Deus faz tudo para alcançar o resultado que ele quer. Nós temos essa tendência de querer ensinar Deus a trabalhar. Paremos com isso. Deus é soberano, Deus é maravilhoso, Deus sabe fazer as coisas melhores do que nós. Paremos de tentar ensinar a Deus. Deixe Deus trabalhar na tua vida, minha irmã. Deixe Deus trabalhar no teu ministério, meu irmão. Deixa que Ele faz. O resultado você vai ver e você vai glorificar o nome do Senhor de pé. Mas não tente ensinar a Deus. Naamã ficou decepcionado. E nós, quando queremos ensinar a Deus, também ficaremos decepcionados. Porque normalmente Deus trabalha de forma completamente diferente daquela que nós imaginamos. E Naamã pensou de uma forma e ficou decepcionado. Por quê? Porque não foi nada daquilo do jeito que ele imaginava que seria. Foi preciso a intervenção de seus empregados para que a ordem fosse cumprida. Aqui, meus irmãos, é mais uma vez, no meu entendimento, o trabalhar de Deus. Porque Naamã ia voltando para a sua terra indignado, porque se sentiu desprezado. No meu entendimento, Deus interviu novamente nessa situação, falando, usando os servos de Naamã para convencê-lo. Meu senhor, eles falaram para Naamã, se o profeta tivesse dito a você uma coisa difícil, você não faria? Ainda mais fazer uma coisa tão simples como se banhar no Rio Jordão. Vai lá, Senhor. E conseguiram convencer aquele homem. Ele estava indignado, ele se sentiu desprezado e saiu dali, com certeza queria voltar para sua casa irado, com raiva. Mas Deus usou novamente, no meu entendimento, usou os seus servos para convencê-lo a dar ouvidos ao que o homem de Deus havia falado. Queridos, mais uma vez, que nós possamos dar ouvidos ao que o homem de Deus fala, o seu pastor na sua igreja, o seu líder, aquela pessoa que você sente que é usada por Deus. Não despreze Deus falando contigo, não despreze a palavra de Deus que vem sobre a sua vida, através de pessoas que você sabe que são homens e mulheres de Deus. Não faça isso. Dê ouvidos ao que Deus está falando. No Apocalipse diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, Deus quer falar a todos os momentos. Nós que muitas vezes estamos com os ouvidos tapados por causa da nossa ignorância, por causa da nossa sonolência e muitas vezes até por causa do nosso coração desobediente.
mas que possamos, querido, buscar estar sempre sensíveis à voz do Espírito Santo. E aconteceu isso. No meu entendimento, Deus usou ali os empregados, as pessoas que estavam com Naamã, e conseguiram convencer a ele a dar ouvidos à palavra do homem de Deus. E por conta disso, ele recebeu a sua vitória. Glórias ao nome do Senhor. Contrariado, o comandante mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e a sua pele ficou como a de uma criança. Ele estava purificado de sua lepra. Veja aí o resultado de alguém que dá ouvidos à palavra do homem de Deus, à palavra da mulher de Deus. É justamente isso, meus irmãos. Quando Deus envia a sua palavra através de alguém, essa palavra, segundo a própria Bíblia diz, ela não voltará vazia, mas fará o que apraz, atingirá o objetivo para o qual Deus a enviou. Então, queridos, que nós possamos dar ouvidos à voz do Senhor, que Ele usa, quando Ele usa os seus servos para falar conosco. Glórias a Deus, Deus ainda continua falando na terra. E Naamã, quando deu ouvidos, quando foi convencido pelos seus amigos a obedecer à voz do profeta, ele recebeu a sua bênção completa. Glórias a Deus. Subtópico 3, Deus ainda opera milagres e não misticismos. O número 7 que Eliseu usou representa a perfeição de Deus na simbologia hebraica. Entretanto, o episódio em 2 Reis é o único que relata o uso deste número pelo profeta. Tal fato não nos dá o direito de usar uma forma de numerologia em nossos cultos ou campanhas intermináveis. Meus irmãos, isso é uma questão que é muito comum, principalmente nas igrejas neopentecostais, fazer essa questão de fazer campanha das 7 sextas-feiras, das 7 não sei o quê, das 7 quinta-feira, das 7 noite da vitória. Normalmente nós precisamos tomar um pouco de cuidado com isso. Na realidade, a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Não é numa campanha de 7 dias. É numa vida de oração que as vitórias vêm. Não é numa campanha de 7 noites no monte. É uma vida de oração que a vitória vem. Então nós temos que tomar cuidado com esse negócio de 7, com 13, com isso, com aquilo. E é isso que o comentarista está dizendo. Essa questão da numerologia ou superstição. É a 7, são os 7 mergulhos por causa do 7 que Naamã recebeu a vitória. Não, nós não temos a explicação do porquê foi 7. O comentarista disse aqui que o 7 representa a perfeição de Deus. E o 7 foi uma ordem de Deus através do profeta. Mas nós não temos autoridade, queridos, para, vou estipular aqui uma campanha de 7 terças-feiras por conta disso, por conta daquilo. Não, paremos com isso. Oremos sem cessar, oremos até receber a vitória. É 7, é 8, é 15, é 20, enfim, o quanto tempo for necessário para que a vitória venha. E nós nos desvencilhemos, meus irmãos, desse negócio de número. Não, são 13 quartas-feiras, são não sei o que, a campanha disso, campanha daquilo. Não, paremos com isso. Você quer fazer uma campanha? Faça uma campanha até receber a vitória. Faça uma campanha até receber a resposta. Mas quantos dias vai ser, irmão Luiz? Não sei. Ore até receber a vitória. 1 aos Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar. Se nós formos olhar o que é correto, a nossa vida precisa ser uma campanha de oração todos os dias, ininterruptamente. Porque nós sempre temos necessidades, nós sempre temos o porquê orar, se não é por nós mesmos, por um familiar, por uma necessidade de um amigo, de um conhecido. Então, queridos, nos desvencilhemos dessas questões de números. 7 terças-feiras, 7 quintas-feiras, 15, 13. Não, oremos sem cessar. Porque senão nós podemos passar a acreditar no número e não no poder de Deus. Eu preciso ir na igreja 7 cultos. Por quê? Porque depois que eu fizer os 7 cultos, Deus vai me abençoar. Não, pare com isso. Não podemos crer nos cultos. Nós temos que crer no Deus que nós adoramos nos cultos. E é no 7, é no 8º, é no 9º, no 10º, no 20º, enfim. Que nós possamos estar buscando sem cessar, até que a bênção chegue para nós. Sem ficarmos muito fixados em números, sem ficarmos muito ligados nessa questão de campanha. Que a nossa campanha seja ininterrupta, vida de oração, vida no altar de Deus, até que a bênção chegue nas nossas mãos. Esse deveria ser o nosso objetivo como servos de Deus. Podemos e devemos invocar as bênçãos de Deus, pois esperamos o seu agir milagroso. Onde ele age, não é preciso numerologia ou superstição, pois o poder de Deus está acima de tudo. Poder de Deus acima de tudo. Orar até receber. E mesmo que não haja um milagre visível, ele está agindo, pois a fé é confiar nele mesmo quando as coisas não acontecem do nosso jeito.
Não por acaso, Jesus disse que muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. Aqui, meus irmãos, é aquela história de nós orarmos e parece que Deus não responde. Não é que Deus não responde, provavelmente não chegou o tempo de Deus ainda. Mas a Bíblia diz que precisamos orar com fé. Precisamos orar com fé. E uma hora Deus vai responder. Uma hora Deus vai falar, ou sim, eu vou te dar a bênção, ou não, essa bênção não é para você, ou então espere. Nós temos essas 3 opções de resposta de Deus quando nós buscamos. Sim, não, espere. Só que Deus responde no momento que Ele quiser. Muitas vezes não é com uma semana de oração, não é com 7 cultos, não é com 13 cultos. Às vezes precisamos orar 6 meses. Às vezes precisamos orar 1 ano para que Deus responda. Porque, meus irmãos, conforme mencionamos, nós não conseguimos entender como Deus trabalha. Deus trabalha de formas diferentes conosco. Deus não tem uma regra fixa de modo de trabalhar. Deus pode trabalhar de formas inimagináveis. Então, conforme eu já disse e vou repetir, não nos liguemos nessa questão de campanha, 7 dias, 13 dias, 15 dias, 20 dias. Paremos com isso. Se nós vamos buscar ao Senhor, começar e parar, ou nem parar, né? Mudar o objetivo depois que Deus nos conceder a vitória. Depois que Deus responder aquilo que nós estamos pedindo. Ou seja, a vida do crente tem que ser oração, tem que ser campanha ininterrupta. Todos os dias nós precisamos estar orando, todos os dias precisamos estar na batalha da oração, buscando bênçãos para nós, buscando bênçãos para as nossas famílias, para a nossa família, buscando bênçãos para os nossos amigos, para nossas igrejas, orando pelos nossos pastores, orando pelos governantes, conforme diz a Bíblia. Meus irmãos, motivo de oração nunca termina, sempre teremos motivos de oração. Então, mais uma vez repetindo, nos desvencilhemos, nos desliguemos dessa questão dos números e assumamos a postura de orar até o Senhor realizar a bênção que nós precisamos. Queridos, chegamos agora ao tópico 3. Geazi é acometido da lepra. Subtópico 1. A rejeição dos presentes. Após a sua cura física e sentimental, Naamã estava disposto a voltar a Eliseu a fim de lhe presentear. A Bíblia não deixa claro se esse presente foi o mesmo enviado pelo rei Ciro anteriormente. Pode ser que o primeiro presente tenha ficado com o rei de Israel. Porém, se for o mesmo, a quantia era composta de 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas, um valor muito grande para ser rejeitado. Mas mesmo assim, Eliseu rejeitou o presente. Meus irmãos, aquele processo do Rio Jordão fez de Naamã uma nova pessoa. Além de ele receber a cura física, a cura daquela lepra que estava no seu corpo, a Bíblia nos dá a entender que ele também recebeu cura espiritual. Por quê? Porque ele passou a considerar o Deus de Israel como o único Deus. Ali ele se converteu. Ali ele verdadeiramente se converteu. E ele voltou do Jordão com o coração repleto de alegria, de contentamento, de gratidão pelo que Deus havia feito através da vida de Eliseu. E ele sentiu o desejo de contribuir, de presentear o profeta. O seu coração estava repleto de alegria. Ele estava grato, ele tinha gratidão no seu coração. Gratidão não é uma palavra tão usada hoje, mas Naamã tinha gratidão no seu coração e que quis presentear o profeta. Porém, queridos, o profeta não aceitou de forma nenhuma. Ele recusou este presente de Naamã, mesmo que não fosse um pagamento pelos seus trabalhos. Eliseu recusou receber o presente das mãos de Naamã. Subtópico 2. Homens de Deus não se deixam vender. A atitude de Eliseu ao recusar o presente de Naamã revela um comportamento de quem não vende a si mesmo ou as bênçãos de Deus. Tanto Elias quanto Eliseu eram honestos consigo mesmos e com Deus. Aqui, meus irmãos, é muito importante nós tentarmos fazer uma distinção, né, entre receber presentes, cobrar em relação a fazer a obra de Deus e ter as suas necessidades supridas. Duas situações diferentes. Por quê? Porque numa situação como essa, nós poderemos muito bem confundir as coisas. Tem muitas pessoas que falam, né, que as pessoas não podem cobrar nada para fazer a obra de Deus. E realmente eu concordo de uma certa forma. Por que eu concordo?
Porque muitas vezes tem muitas pessoas que estipulam valores para fazer a vontade de Deus, fazer a obra de Deus. O pregador fulano de tal, ele cobra tantos R$ 1.000 para vir na minha igreja. O cantor fulano de tal, ou a banda fulano de tal, cobra tantos R$ 1.000 para vir na minha igreja. Dessa forma eu acho errado. Porque a pessoa, dessa forma, está fazendo um negócio com as coisas de Deus. Porém, meus irmãos, o outro lado também é verdadeiro. Quando uma pessoa vai sair da sua casa para ir pregar num outro lugar, ele não pode tirar dinheiro do bolso para pregar no outro lugar. Aquela igreja que vai receber essa pessoa tem que, no mínimo, cobrir as despesas de transporte dessa pessoa, desse pregador, desse cantor que vai sair daqui da sua casa para ir servir a Deus na igreja dele. Essa igreja que vai receber essa pessoa, esse cantor, esse pregador, esse ensinador, precisa, no mínimo, pagar as despesas de viagem. E um outro ponto que é interessante, fazer uma oferta de amor para esse pregador, para esse cantor, para esse ensinador. Por quê? Porque a Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário. Então, queridos, de um certo ponto, de uma certa forma, eu sou contra essa questão de estipular preço, de cobrar um valor para ir pregar ou ir cantar. Porém, a igreja que vai receber um pastor, um pregador, um itinerante, precisa ter a consciência, principalmente se aquela pessoa vive da obra, se aquela pessoa vive na itinerância, aquela pessoa tem uma família para sustentar, está servindo as igrejas, então aquela igreja precisaria suprir as despesas de viagem desse pastor, desse pregador, desse ensinador, desse cantor, e dar a ele uma oferta de amor. Quanto que é essa oferta de amor? Não sei, irmão. Cada igreja é uma realidade. Cada igreja estipula a sua oferta de amor, enquanto uma congregaçãozinha para dar, não vou nem estipular valor, enquanto uma congregação pequena, ela tem condições de dar uma oferta de amor muito pequena, uma congregação maior tem condição de dar uma oferta de amor maior. É o bom senso que entra nessa história, não o pregador, isso é o meu entendimento, não o pregador estipular, eu quero X mil reais para ir na sua igreja pregar. Eu considero isso errado. Agora, a igreja é obrigada, conforme eu já disse, a suprir as necessidades desse pregador, no mínimo transporte e uma oferta de amor. No mínimo isso. Por quê? Porque ele está indo servir a igreja, está saindo da sua casa para servir aquela igreja. No mínimo a despesa de viagem, uma oferta de amor, a igreja seria, vamos dizer assim, constrangida a oferecer para essa pessoa. Por que eu entrei nesse mérito da questão? Justamente por conta dessa passagem que o comentarista mencionou aqui. No nome de Deus não se deixam vender. Mas precisamos entender esses dois lados. Isso aqui foca diretamente na questão da itinerância das pessoas hoje em dia, trazendo para os nossos dias, as pessoas que pregam, que ensinam, que cantam, onde vemos os dois extremos. Uns cobrando salários, cachês muito altos para ir pregar ou para ir cantar, e outros que muitas vezes vão em igrejas, sequer quase não recebem nem o dinheiro para pagar o transporte. A pessoa muitas vezes tem que colocar o dinheiro do bolso para ir pregar em outro lugar. Meus irmãos, isso não pode acontecer. Aqui na cidade mesmo, acho que eu já contei essa história aqui na escola dominical em outras vezes, tem o pastor Jonas Ferreira, que é o nosso coordenador da escola dominical, é o diretor da escola teológica que nós temos aqui em Limeira. Ele já contou uma experiência para nós, em que ele saiu aqui de Limeira, foi ao Rio de Janeiro pregar, aí com a promessa dos irmãos de ele receber o valor do combustível que ele gastou, o valor de transporte daqui para lá. E segundo o testemunho dele, queridos, ele chegou lá nessa igreja, pregou, os dias lá não era, se eu não me engano, não era só um dia, eram 2 ou 3 dias, e ele pregou esse período lá. E na volta, os irmãos disseram, pastor, nós vamos depositar na sua conta. E não depositaram o dinheiro na conta. Ou seja, o pastor saiu de Limeira, foi ao Rio de Janeiro pregar, servir uma igreja, e a igreja teve a coragem, queridos, de não pagar nem a despesa de transporte do pastor Jonas aqui de Limeira. Só que aí ele falou que Deus usou uma outra situação para repor esse dinheiro. Então vejam, meus irmãos, nós temos os dois extremos. Temos aqueles que cobram cachê e aqueles que as igrejas não querem nem pagar o transporte. Queridos, que possamos ser justos e honestos nessas questões. Que possamos, se você convidou alguém para ir à sua igreja, no mínimo, a despesa de deslocamento, se for de avião, se for de carro, se for do que quer que seja, pague a despesa de deslocamento e, no mínimo, dê uma oferta de amor para essa pessoa.
para que ela se sinta animada, para que ela... Não é que você está tentando comprá-la, não é que você está tentando comprar a mensagem dela. Mas a Bíblia diz, digno é o obreiro do seu salário. Se alguém se dedica 100% à obra, que ele viva da obra, ou seja, ele tem que tirar o seu sustento da obra. Então que possamos ser equilibrados, que possamos entender isso claramente. Mas conforme disse o comentarista, o homem e a mulher de Deus não se deixa vender. A palavra do Senhor precisa ser falada com verdade e com firmeza, porque nós que ensinamos, nós que pregamos, nós vamos dar conta diante de Deus de tudo aquilo que nós omitimos da sua palavra. Nós precisamos, queridos, pregar a palavra, ensinar a palavra de Deus com verdade. Subtópico 3, por ganância, Geazi é acometido da lepra. Depois de visitar Eliseu, Naamã partiu para a Síria. Quando Naamã iniciava sua viagem, Geazi veio, cheio de ganância em seu coração, foi até ele e, mentindo, se apoderou dos presentes oferecidos a Eliseu. Tal atitude nos revela o caráter distorcido de Geazi. Queridos, essa passagem de Geazi nos mostra que, muitas vezes, mesmo uma pessoa ao lado de um grande homem de Deus, a pessoa ainda muitas vezes pode se deixar levar pela ganância. Eliseu, queridos, foi um grande homem de Deus. Um exemplo, uma pessoa que Deus usava de uma forma maravilhosa. Nos dá a entender que aquele pedido que ele fez ali, quando um pouco antes de Elias ser arrebatado, se cumpriu integralmente na sua vida, porque ele recebeu, vamos dizer assim, o dobro do poder que havia na vida de Elias, repousava sobre a vida de Eliseu. E Geazi estava ali vendo os milagres, vendo a postura, vendo as atitudes de Eliseu, e mesmo assim, queridos, ele se deixou ser levado pela ganância. Além de tudo, ele ainda achou que o seu senhor, o seu mestre, estava errado. Ele ainda criticou o seu mestre. Vamos ler o texto ali de 2 Reis, capítulo 5, versículo 20, na Nova Versão Transformadora. Mas Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, pensou, vejam bem, meu senhor não deveria ter deixado este sírio, Naamã, partir sem aceitar os presentes. Tá vendo? Ele até questionou, ele até criticou o seu mestre. Não, Eliseu não deveria ter deixado o sírio embora sem receber os presentes. Aí ele continua, tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás dele para ver se consigo alguma coisa. Geazi tentou levar vantagem, meus irmãos. Geazi tentou receber, vamos dizer assim, tirar vantagem daquela situação em que ele não tinha feito praticamente nada. Se foi ele que foi dar o recado para Naamã, ele simplesmente foi alguém enviado pelo profeta para dar uma mensagem que nem era dele, era do profeta era de Deus através da vida do profeta. E Geazi tentou levar vantagem, queridos. Aí nós vemos que, mais uma vez repetindo, muitas vezes não é o fato de alguém estar próximo de um grande homem de Deus que automaticamente esta pessoa vai ser influenciada. Infelizmente, a ganância pode atingir qualquer um de nós. Por isso que nós precisamos estar em vigilância. Geazi estava ali perto de Eliseu, vendo tudo o que Eliseu estava fazendo, acompanhando Eliseu de perto. Porém, ele se deixou enganar por causa da ganância e pagou um preço altíssimo por conta disso. Visando o bem material, ele mentiu ao comandante sírio, traiu Eliseu e desonrou a Deus. Por isso, o jovem foi acometido de lepra e saiu diante do profeta branco como a neve. Aqui, meus irmãos, os teólogos falam, que aqui houve uma substituição. Como assim uma substituição? Enquanto Naamã saiu de um estado de vergonha, saiu de um estado de opróbrio por conta da sua lepra, porque obedeceu à ordem do homem de Deus, ficou limpo e ainda recebeu a salvação. Geazi, por conta da sua ganância, por conta da sua mentira, porque tentou enganar o homem de Deus, acabou ocupando o lugar de Naamã, sendo desprezado e saiu dali cheio da lepra. Ou seja, ele buscou as coisas da terra e acabou perdendo tudo. E Naamã, dando ouvidos à voz do Senhor através do homem de Deus, recebeu, além daquilo que ele foi buscar, que foi a cura do seu corpo físico, ele também recebeu a salvação no Deus Todo-Poderoso, porque passou a crer e a servir
ao Deus de Israel. Então houve ali uma substituição. Geazi, que estava junto do homem de Deus, recebeu aquela maldição que estava sobre Naamã e precisou se retirar do homem de Deus e perdeu seu cargo ali de servo do grande homem de Deus, o profeta Eliseu. Queridos, isso nos mostra claramente que nós precisamos vigiar o nosso coração. Não podemos deixar que a avareza tome conta de nós. E nós não podemos ter a nossa vida girando em torno do dinheiro, queridos. O que deve ocupar o centro da nossa vida é o nosso Deus. O que deve ocupar o nosso coração é servir ao Deus Todo-Poderoso, é fazer a vontade dele. Porque apenas isso é o que vai nos trazer recompensas para a vida eterna. O dinheiro, queridos, vai ficar aqui. A posse vai ficar aqui. A casa, o carro, tudo vai ficar aqui. O que nós levaremos para lá são as nossas obras, aquilo que nós realizamos para o Senhor. É isso que vai valer para o lado de lá. O Senhor Jesus Cristo disse, que nós devemos juntar tesouros no céu, onde a traça não corrói e os ladrões não minam e nem roubam. Nós não devemos ter tesouros, ou seja, deixar o nosso coração ligado às coisas da terra. E sim, queridos, nosso coração tem que estar ligado às coisas do céu. Glórias ao nome do Senhor. Estamos chegando então ao final desta lição. Vamos para a conclusão. A cura de Naamã nos mostra que Deus está disposto a perdoar e salvar a todos, independentemente de posição social ou nacionalidade. E apesar de muitas vezes não compreendermos, o Senhor opera maravilhas de formas diferenciadas. Naamã, a princípio, não havia entendido o caminho para a cura, mas assim que a recebeu, reconheceu o Senhor como o único e verdadeiro Deus. Queridos, nós vemos então nessa lição algumas coisas bastante importantes. Primeiro, Deus trabalha de formas que nós não entendemos. Para que nós recebamos a bênção, nós precisamos nos humilhar, precisamos perder essa pompa toda e nos lançarmos realmente aos pés do Senhor para que a bênção venha nas nossas vidas. E uma terceira situação, Deus pode mudar todas as coisas para nos dar a bênção, para nos dirigir para a bênção, como foi através daquela menina escrava ali na casa de Naamã. Toda essa história começou com aquela menina, que era alguém que naturalmente não seria ouvida, mas Deus operou um milagre na vida dela. Deus operou um milagre através dela na vida de Naamã, porque ele deu ouvido àquela menina. O rei deu ouvidos àquela menina e Naamã, e a partir daí então nós vimos toda essa história que nós estudamos hoje. Então, queridos, Deus pode fazer o impossível nas nossas vidas. E por último, a lição de Geazi. Não nos deixemos, queridos irmãos, não vendamos a nossa salvação por nada deste mundo. Não vendamos a nossa relação com Deus, a nossa comunhão com Deus por nada deste mundo. Nada é mais importante do que a nossa comunhão com Deus. Nada é mais importante do que a presença do Espírito Santo em nós, porque Ele é o selo, Ele é a garantia de que nós realmente estamos caminhando para o céu. Glórias a Deus. Muito obrigado pela sua companhia, pelo seu apoio, pela sua oração. Que Deus venha abençoar a sua vida de uma forma poderosa e maravilhosa. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos de volta para comentar a lição de número 9. Graça e paz, que Deus os abençoe.